Ela é MS Namuro Dosing, no Novo 17 de agosto de 2009. Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. O preço desde da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Vide a DIN 4296. Afetam ou equiparam-se às autoridades para os efeitos desta lei. E os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade, de economia mista e de concessionárias de serviço público. Vide a DIN 4296. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Considerar-se a federal autoridade coautora essas consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito em condições idênticas de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 desta lei, contado da notificação. Art. 4. Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma, outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência pela autoridade. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Orfaco. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução ou de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo de decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo único. Vetado. Art. 6. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda indicará, além da autoridade coautora, a pessoa jurídica que está íntegra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Se no caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recusa a fornecer por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente por ofício a exibição desse documento original ou em cópia autêntica e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda
da petição. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. Considera-se a autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Vetado. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 26.7 da lei no 5.186.9 de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado mérito. Art. 7. Despachar inicial. O juiz ordenará e que se notifique o cotor do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato pugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado, exigido impetrante caução, fiança ao depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica, vide anedo de noite no fé. Turno da decisão do juiz de primeiro. Para os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. 4. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Parte 5. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada, a que se referem os arts 23 e 46.1 da lei no 5.43.6.9 de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Art. 8. Será decretada a preempção ou caducidade da medida liminar ex ofício ao requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover por mais de 3 dias úteis os atos e as diligências que lhe cumprirem. Art. Nós, autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao Ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao Advogado-Geral da União ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do município ou da entidade apontada como coautor a cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como legal ou abusivo de poder. A art. 10. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Para o do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá a apelação. E quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais do ato do relator, caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integra. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Art. 11. Feitas as notificações, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica dos ofícios endereçados ao coautor e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou da sua recusa em aceitá-los ou dar recibo. E no caso do art. 4 desta lei,
a comprovação da remessa. Art 12, findo o prazo a que se refere o inciso. Ai do caput do art 7 desta lei. O juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Parágrafo único, com ou sem parecer do Ministério Público. Os autos serão conclusos ao juiz para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Art 13, concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial de juízo, ou pelo correio, mediante correspondência, com o aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coautora e à pessoa jurídica interessada. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto no art 4 desta lei. Art 14 da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. Here, Redacentes, Melibads. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Se estende-se a autoridade coautora o direito de recorrer. Sua sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contada data do ajuizamento da inicial. Art 15, quando há requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o zuno deste artigo, quando negado provimento agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo, ou a interposição de agravo de instrumento contra a liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes, não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar em juízo prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes mediante simples aditamento do pedido original. É a 16 nós casos de competência originária dos tribunais. Caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento. Abominais. A 16, no caso de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. Redação dada pela
ordem das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais. Cabe recurso especial e extraordinário nos casos legalmente previstos e recurso ordinário quando a ordem for denegada. Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Art. 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. Puro na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que forem conclusos ao relator. O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 5 dias. Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser e coletivos, assim entendidos para efeito desta lei, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. E os individuais homogêneos, assim entendidos para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Art. 21. O mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria subrestituídos pelo integrante de Jardim Dentro entrando 96. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão um impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Vida de Odicão com 96. Art. 33. O direito de requerer